Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo então Juliana, eu sou psicóloga aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição, atuo aqui desde 2013 no atendimento aos pacientes, familiares, né? Os pacientes que estão hospitalizados e os familiares acompanhantes que acompanham esse paciente. Sou eu como psicóloga e tenho mais duas colegas também, né? E nós atuamos nos diversos setores do hospital. Já agradeço também a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto tão importante, né? E tão em evidência nesse momento, tão delicado, né? Difícil para todos nós, para todas as pessoas e para o mundo inteiro, né? Então agradeço muito a oportunidade de estar conversando um pouco sobre o assunto do momento, né? Que é falar um pouquinho sobre todo esse processo da Covid-19 e, em especial, né, a saúde mental do profissional de saúde em tempo desta pandemia e as estratégias que a gente pode estar realizando de autocuidado aos profissionais, certo? Falando um pouquinho sobre a pandemia pelo Covid-19, então iniciou em dezembro de 2019 na China, né? Uma cidade especificamente da China lá que começou. Em março agora deste ano foi atingindo muitos países, né? Desde então, e em março atingiu o nosso país, o Brasil, né? Veio aos pouquinhos. A gente tinha um receio se iria chegar aqui ou não e acabou chegando, né? E em março, então, nós começamos a ter os primeiros casos. E em março também, né, pela Organização Mundial da Saúde, foi considerado uma pandemia, né? Pandemia por quê? Porque atinge, então, os diversos países do mundo, né? É uma doença incerta, súbita, inesperada, né? Apesar da gente ter conhecimento, né, que ela estava lá do outro lado do mundo, mas aos pouquinhos veio e chegou aqui e foi acometendo as pessoas, né? Apesar da gente saber, ela é muito inesperada e tem em seu contexto algo muito incerto também, né? Que é todo o processo de tratamento, cuidado, né? A gente sabe que muitas pessoas têm trabalhado nas pesquisas, né? No desenvolvimento de medicações, vacinas, que possam conter e tratar a doença, mas é algo bastante incerto ainda. Momento de crise mundial, onde diversos cenários precisam ser traçados e não há apenas um caminho possível, né? São muitas questões envolvidas em todo esse processo, então é um momento de crise, né? As crises nos trazem dificuldades, né? Formas diferentes de nos adaptarmos, de nos reinventarmos, reinventar todo o processo de atendimento, cuidado, o cuidado ao profissional também. Então envolve muita coisa nesse processo que vem ocorrendo aí desde março, onde muitos fluxos, procedimentos, né, atendimentos têm se modificado. As pesquisas, estudos, elas buscam encontrar um tratamento mais eficaz para essa nova doença, né? Como eu disse, então o mundo inteiro está organizado e buscando aí tratamentos, né? Remédios, vacinas que possam trazer um tratamento mais eficaz para essa nova doença. O potencial de sofrimento, né, com diversos personagens envolvidos, pacientes, familiares, profissionais e líderes do sistema de saúde. Na verdade, é um contexto que traz um grande impacto a nós, trabalhadores da área da saúde, né, mas também como o mundo como um todo, as pessoas como um todo, né. Eu digo que tudo se modificou com a vinda da Covid-19, né? Com a vinda dessa doença. Os nossos filhos precisam estar em casa, né? Estão estudando de casa, a rotina mudou,
a rotina da escola, a ida ao mercado, né, se modificou bastante. Antes a gente ia naturalmente ao mercado, hoje a gente precisa ir de máscara e com todos os cuidados necessários a essa nova condição. As nossas rotinas de trabalho, como aqui no hospital, por exemplo, os profissionais, quando chegam em casa, eles já não chegam mais e entram em casa e fazem as suas atividades e tal, conversam com a família já normalmente, né? Existe todo um processo, um protocolo de higiene que acaba, né, modificando essa forma, né, de chegar em casa também. Então, muitas coisas têm se modificado, né? As pessoas que estão em casa, que não estão acostumadas a ficar em casa, né? Tendo que lidar 24 horas ali com os filhos, com as atividades de casa, o trabalho de casa, pessoas que têm trabalhado em home office também. Então, muitas coisas se modificaram com a pandemia, né? E ocorre uma mudança significativa na rotina das pessoas em casa, no trabalho, e aos profissionais, as instituições de saúde também precisaram modificar protocolos, rotinas, né? O Serviço de Educação Continuada tem trabalhado muito nisso, assim, buscando cada vez mais aperfeiçoar e informar as pessoas sobre novas condutas, né, atividades dentro da instituição, uso de equipamento de proteção. Então, é um constante, né, se modificar e se adaptar a tudo aquilo que vem acontecendo, né? E isso traz, com certeza, um impacto psicossocial nas pessoas, né? Eu digo que não tem como sairmos ilesos a toda essa situação que tem ocorrido neste momento no mundo como um todo, né? Não tem como as pessoas passarem por todo esse processo e acharem que está tudo bem, acharem que não tem nada acontecendo, né? E não se sentirem influenciadas por todo esse processo que tem ocorrido. É muito difícil, né? Então, durante toda essa pandemia, é inevitável o abalo emocional e as reações psíquicas a todo este momento, né? Como eu disse, tudo tem se modificado. Mesmo pessoas que não trabalham na área da saúde têm se modificado, têm modificado suas rotinas. Então, é inevitável que a nossa rotina, né, não mude, que as coisas que eram de uma forma precisaram se tornar de outra. Então, é muito difícil a gente passar completamente ileso a toda essa situação, né? Temos também a exposição dos profissionais, né? Dos profissionais aí de saúde, falando um pouquinho mais, né? A pressão na assistência, a incerteza do diagnóstico e de todo o tratamento, o cuidado com o uso dos EPIs, o cuidado com as pessoas em casa, né? Tudo tem se modificado aí, e isso faz com que eles sintam esse impacto ainda mais, né? Essa exposição do profissional, mesmo com o uso de todo o equipamento de proteção, que é importante, mas causa diversos sentimentos também neste profissional, né? Sentimentos de medo, normalmente o medo de ser contaminado, de contaminar alguém da família, alguém que ama muito. Isso é um dos medos mais recorrentes que a gente percebe. Toda a tensão no momento em que vai se paramentar para prestar assistência ao paciente, né? Toda a atenção de colocar esse equipamento de proteção de forma correta, adequada, né? A ansiedade, os sentimentos dessa apreensão, né? De estar mais ansioso, preocupado diante da situação que vai começar a atender esse paciente ou suspeito ou confirmado por Covid-19, a vulnerabilidade maior, né? Por conta dessa ansiedade, dessa tensão, eu me torno um pouco mais vulnerável àquela situação em que eu preciso desempenhar o meu papel profissional naquele momento, né? Eu fico mais vulnerável fisicamente e emocionalmente também. A insegurança, né?
a angústia é um sentimento bastante ligado àquilo que é incerto, né? Aquilo eu não sei se vai acontecer, se vai, como que vai ser, né? Então isso me traz aquela angústia, aquela sensação de incerteza, né? Atrelada ao sentimento de medo, ansiedade, tristeza, né? Às vezes os profissionais se sentem também um pouco tristes em precisar lidar com essas situações, né? Com esse tipo de atendimento. Tristes também pelas famílias dessas pessoas que nesse momento não conseguem, né, visitá-las. Né? A gente, esses pacientes, principalmente os pacientes que estão internados aqui no hospital, né, eles não têm recebido visita. O paciente que está internado em enfermaria, ele consegue se comunicar com a família, às vezes até pelo celular dele, né? Mas o paciente que está em UTI, não. Então, isso acaba deixando os profissionais, né, todos nós, um pouco tristes nesse sentido também. A sensação de impotência, né? De que forma eu posso ajudar esse paciente, a família, né? A gente quer, claro, auxiliá-los da melhor maneira possível, a gente deseja que esse paciente saia logo, né, do hospital, mas às vezes isso não é possível, né? A gente pensa assim, um vírus, né? Tão avassalador assim, e como a gente é pequenininho perto dele, né? Como a gente é impotente diante dele. A gente realiza todos os cuidados, toda a assistência necessária ao paciente, mas a gente não tem certezas do que vai ocorrer, né? Então, a impotência é um sentimento bem comum também, a equipe médica também, né? Que está ali buscando todas as alternativas de tratamento ao paciente, desejando que ele possa responder da melhor forma. As alterações no sono, na alimentação, né? Que também vai ser fruto de todo esse abalo emocional do profissional, né? Então, vão ter pessoas que vão chegar em casa e a primeira coisa que querem é se deitar e ali dormem muito, tomam banho, voltam a dormir para voltar ao trabalho no outro dia, como pessoas que têm tido alteração no seu sono por conta dessa tensão, dessa ansiedade. Muitas vezes os profissionais vêm, trabalham, desenvolvem a sua rotina, a sua assistência muito bem, tudo direitinho, né? Emocionalmente bem, né? Entre aspas, assim. E quando vão para casa, tentam descansar, quando vão dormir, não conseguem, né? Acabam tendo toda essa angústia e essa ansiedade que acaba vindo como uma sensação emocional e fisiológica depois, né? Depois do trabalho, depois que desenvolveu a sua atividade. Então, pode trazer uma alteração de sono também. Na alimentação também. Tem pessoas que, pela ansiedade, chegam em casa para aliviar um pouco, né, todo o estresse e a tensão do dia, acabam por buscar na alimentação algo que os acalme, né? Assim, tentando aliviar aquelas sensações. Então, é importante estar atento a isso também. Julgo como reações psicológicas naturais ao momento vivido, né? Como eu disse antes, não tem como passarmos por todo esse processo, toda esta pandemia, sem algum abalo emocional, né? Creio que no início as coisas estavam mais difíceis, né? Lá em início, meio de março ali, porque ainda não tínhamos tanta informação, tantos dados como as coisas estavam. A gente sabia que a pandemia estava chegando aqui, né? Mas a gente não sabia como que a gente ia reagir, como que a gente tinha que se organizar, e tudo isso foi se dando, né? À medida que a gente começou a vivenciar a chegada da pandemia mesmo, né? Então, foi uma sensação de desespero muito grande no início, né? Porque é algo muito incerto, como eu disse, a doença. A gente não tem controle sobre ela, a gente não conhece 100% ela, né?
Então a gente acaba tendo que lidar com aquilo que é incerto, né? E como que se dá com aquilo, lidar com aquilo que é incerto no dia a dia, assim, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Então é algo que preocupou bastante lá no início. Mas hoje, com toda a informação que nós temos, não total ainda sobre a doença, sobre os tratamentos, claro, mas hoje a gente já sabe quem é o vírus, né? A gente sabe como a gente precisa se cuidar, a gente sabe o que a gente precisa fazer, né? Então, nos traz uma sensação um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? Tendo informação de certa segurança, assim, todo mundo já sabe o que precisa fazer. Então, vai encontrar no seu dia a dia comportamentos que lhe deixem, né, em segurança. Então, é muito importante a gente lembrar disso, assim, que comportamentos de segurança nós vamos construir dentro da gente para que a gente possa se cuidar diante daquilo que é incerto, né? Então, né, os profissionais eles têm passado um pouco de dificuldade nisso, né? As pessoas, por acharem que eles trabalham no hospital e estão mais em contato com o vírus, né? Eles acabam se afastando, assim, e até rolando algumas brincadeiras, às vezes até um pouco indevidas, assim, com os profissionais. Então, é uma situação bastante delicada, assim, né? Porque estamos expostos, estamos sim, né? Estamos dentro de um hospital, mas todos nós estamos expostos, né? Não somos só nós que trabalhamos no hospital e que temos essa exposição maior, assim, né? Todos nós estamos. Todas as pessoas que andam na rua estão expostas, né? Que vão ao mercado, que precisam ir à farmácia. Então, não somos nós somente os profissionais de saúde. Todos nós estamos expostos e diante do vírus, né? Aqui no hospital, a gente até fala que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento e cuidado até, porque aqui a gente tem o equipamento de proteção adequado, né? A gente tem a informação de como utilizar esse equipamento, né? Os EPIs, então isso nos traz talvez mais segurança até, né? Do que ir ao mercado final do dia, por exemplo, onde muitas pessoas já passaram por ali, é um ambiente bastante fechado. E com isso até, né, nessas situações podem acontecer possíveis conflitos até, né, familiares, nos deparamos com algumas situações de que né, os companheiros em casa diziam para suas, né, esposas, companheiras que para sair às vezes do trabalho porque estava na linha de frente, né, certos conflitos assim na família porque aquele filho não pode visitar a mãe e os outros filhos podem, aquele que trabalha no hospital não pode, os outros podem, né? Que andam na rua também. Então é legal a gente se atentar a isso. O hospital é o local de tratamento desses pacientes? É sim, né? Não vamos dizer que não. Existe uma exposição? Existe. Mas a gente também tem esse cuidado e tem o equipamento de proteção e a informação do cuidado. Muitas vezes algo muito melhor do que as pessoas que andam na rua, né? Outra coisa que esse momento de crise também traz, né, aos profissionais, muitas vezes pelo abalo emocional que todos nós, né, podemos estar, surgem conflitos até no trabalho, conflito entre as equipes de trabalho, né, por ser um momento de muita tensão, isso acaba ocorrendo, né. A adaptação às mudanças na rotina, uso de máscara, né? Hoje a gente não conhece mais direitinho as pessoas, né? A gente conhece ali pelo olhar e tal, mas às vezes, né? Fica até em dúvida quem é que está por trás daquela máscara, né? Então, tudo isso mudou, né? As restrições de movimentos, dos contatos físicos, né? A gente não pode mais, e não que não podemos, né? Mas assim, todo o cuidado que a gente precisa ter para ir ao comércio, para ir à farmácia, não temos mais as
baladas, né, os barzinhos funcionando, então faz com que a juventude precise ficar mais em casa, né, o contato físico, o abraço, o toque, né, que são tão importantes, né, para o afeto humano, para o contato, para o relacionamento interpessoal, e a gente não está podendo ter, né, tão contraditório isso no momento tão difícil, né, onde as pessoas necessitam tanto desse cuidado emocional e a gente não pode, então, tocar, abraçar, né, mas também a gente pode tocar com os olhos, né, com as palavras. O distanciamento ele pode existir, ele deve existir nesse momento, mas a manifestação do afeto, do carinho, ela pode ser de outras formas, né? Outro ponto, fechamento de escolas, igrejas, né? O comércio que fechou, principalmente lá nas primeiras semanas de março, né? Então, todas as mudanças que ocorreram, né? As escolas ainda não abriram, as igrejas também não, né? Mas as missas, cultos, né? Tudo isso tem ocorrido via internet, né? Tem ocorrido aí as famosas lives, né, dos artistas. Se a gente não tá tendo um barzinho, uma balada assim, mas está tendo as lives para as pessoas poderem se divertir. O comércio está aberto, mas também existem aí as vendas em casa, né? As vendas pela internet. Então, assim, vejam, tudo se modificou, tudo se readaptou nesse momento, né? Para tudo existe uma saída aí para a gente poder lidar com esse processo novo, né? E então, falando um pouquinho das estratégias de autocuidado aos profissionais de saúde, né? Nós já somos profissionais que corremos um alto risco aí de desenvolver uma síndrome de Burnout, né? Que é a síndrome aí de todo esse processo de trabalho, né? Da forma como lidamos com o trabalho e tal. Então, a gente fala um pouquinho sobre estratégias que possam trazer esse autocuidado para que a gente não desenvolva esse quadro, né? Que compõe aí sintomas ansiosos, que compõe a fadiga, né? A dificuldade de estar lidando com a pressão do trabalho, né? Com as atividades que precisamos desenvolver e N sintomas aí, né? Se a gente for entrar, a gente vai estar falando diversas outras coisas, né? Então, são estratégias que a gente pode desenvolver nesse caminho de agora, né? Seria tão importante a gente se autocuidar nesse momento, porque assim como diversas pessoas, nós estamos passando todo esse abalo emocional tanto quanto. Então, se a gente não se cuidar, a gente também pode desenvolver todo esse impacto emocional, né? Quem pode desenvolver uma doença psíquica aí futuramente, né? A gente fala que toda essa pandemia e todo esse processo de agora pode trazer, né, nesses 3 primeiros meses aí, um alto impacto emocional, claro, e devido a isso aí as doenças emocionais possam começar a aparecer, né? Já tem registros aí do aumento da doença psíquica, né? Então é muito importante a gente estar atento, né? Vejo como importância da educação, os treinamentos aos profissionais, trazer informação sobre a doença, sobre o contágio, sobre o uso dos equipamentos de proteção. É fundamental a gente educar as pessoas, né? E essas pessoas que são educadas, né, que passam por esses treinamentos aqui dentro do ambiente hospitalar, que possam, né, toda a informação importante, devida, né, deve seguir, a gente deve compartilhar ela com as pessoas lá da nossa casa também, né, deixando as pessoas cientes de coisas importantes, de informações importantes que elas precisam ter, né. A sensibilização e informação sobre possíveis reações emocionais, né? É muito importante a gente conversar com os profissionais sobre isso.
né? Muito se fala que são heróis, né? Que somos todos heróis. Sim, desenvolvemos um trabalho muito importante e especial, né? Mas a gente também precisa desse cuidado, certo? Então, como eu disse lá no início, é inevitável que a gente não desenvolva ou não sinta, né, alguma reação emocional. Então, sensibilizar aí as pessoas que a gente pode sentir medo, sim, né, ansiedade, preocupação, angústia, estresse devido à pressão do dia a dia, podemos sim, né, e vamos sentir. Agora, como vamos lidar com isso que sentimos, né? Como que a gente pode cuidar desses sentimentos que está aparecendo dentro da gente, é que é muito importante, né? Precisamos ver se as nossas necessidades básicas, né, dos profissionais aí estão sendo atendidas, o tempo adequado de descanso, né, a alimentação, as necessidades fisiológicas. Aqui a unidade de terapia intensiva tem se organizado e pensando nesses pontos, né? Já pensou, aliás, e está organizado de uma forma onde os profissionais possam ter as suas necessidades aí básicas atendidas, né? O tempo de descanso, o momento de tomar o seu café, de fazer o seu lanche, de almoçar, as necessidades fisiológicas, porque você imagina, você entra, né, na unidade para prestar assistência ao paciente com Covid, você se paramenta todo, né? E aí, de repente, você quer fazer xixi. Então, é uma necessidade básica, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? E organizado para tentar adequar o profissional naquele momento, né? Para que ele consiga, se possível, realizar as suas necessidades básicas daquela forma com que se organizaram, né? Importante o acolhimento, a escuta, a união entre a equipe, o diálogo, a empatia, né? Como eu disse antes ali, a gente tem, provavelmente não só aqui, mas em diversos locais, os profissionais que têm sofrido um pouco as dificuldades, né, de lidar com essa questão de trabalhar no hospital e as pessoas se afastarem, né? Então, como é importante a gente acolher esse profissional, escutá-lo, né? Entender também que quem está lá fora também está com medo, também está exposto, também está muito nervoso quanto a tudo isso. Então, às vezes a gente vai tentar compreender, né, da melhor forma possível que eles estão com medo tanto quanto todos nós que trabalhamos aqui, né? Então, é muito importante o diálogo, né? A união entre as equipes para que a gente possa lidar todos juntos com toda essa situação que se instalou agora, né? Se colocar um pouquinho no lugar do outro, no lugar do colega, isso nos ajuda muito, né? A gente conseguir desenvolver até um trabalho maior, né? Melhor. Ninguém sai ou sai de uma crise, né? Ou lida com uma crise no conflito, né? A crise ela já é muito difícil. Pode gerar conflitos familiares, pessoais, né, entre as equipes de trabalho, mas não é o melhor caminho, né? Existe uma forma melhor de lidarmos com todo esse processo. O diálogo é sempre o melhor caminho. A gente tentar se colocar tentar entender um pouquinho o colega, a gente vai estar se ajudando para que a gente consiga passar por esse momento tão difícil. Tentar investir aí em exercício físico em casa, ao ar livre, né? Protegido. Isso auxilia muito, né? Desenvolver alguma atividade onde eu possa liberar um pouquinho do hormônio de bem-estar, né? Que a gente sabe que a atividade física gera essa liberação do hormônio de bem-estar, então isso nos ajuda muito. Às vezes é pouquinho tempo, mas isso já descarrega um pouco toda aquela energia e toda aquela tensão do dia, né? Então, o exercício físico, ele nos auxilia muito também. Cuidados com a alimentação, né? Se observe, como eu disse antes, pode ter uma alteração de apetite, de sono, mas se observem, né? Eu acho que uma das principais coisas
que a gente precisa aprender é a se olhar, a se conectar a gente mesmo, né? Às vezes, como profissional da saúde, a gente se conecta muito ao outro, né? Nós escolhemos uma profissão, trabalhar na área da saúde, e isso nós escolhemos cuidar das pessoas, né? Mas a gente não pode esquecer de cuidar da gente mesmo, porque assim nós vamos cuidar muito melhor das pessoas e desenvolver o nosso trabalho de uma maneira muito melhor, certo? Então, se atentar a essa questão da alimentação, do sono, se eu não estou me sentindo bem, o que eu posso fazer, né? Que eu posso melhorar? Que caminho eu posso fazer diferente? Né? De que forma eu posso me readaptar, né? Para que eu possa ter um pouquinho mais de saúde mesmo diante desse momento tão difícil. Evitar o uso excessivo de álcool, cigarro, porque todo abalo emocional pode trazer alguma consequência, então a gente acaba tendo alguma alteração de sono, ou por estar muito ansioso, ou querendo relaxar um pouco, eu posso me refugiar no uso do álcool, do cigarro, né? Que também não são coisas que fazem bem à saúde. Então, cuidado, se atentar a tudo isso é muito importante, né? Reconhecer e acolher seus sentimentos, compartilhar com as pessoas de confiança, né? É tão importante isso. Nos conectarmos a nós mesmos, para que a gente consiga entender onde está o ponto, aquele ponto mais difícil, né? Onde está aquela situação ou aquela reação na qual a gente não está conseguindo lidar. Ou eu estou observando que por eu estar muito ansiosa, eu estou me alimentando demais à noite, por exemplo, né? E é fome mesmo? Ou é a necessidade de comer, de se alimentar? E normalmente, quando a gente passa por essas situações de estresse, a gente se refugia ainda mais no doce, né? Então, se atentar a tudo isso, assim. Reconhecer os sentimentos, reconhecer que comportamentos eu tenho feito e que, será que esses comportamentos estão me ajudando, né? Será que eu estou lidando de uma forma boa com toda essa situação? Ou eu estou buscando caminhos onde vai me trazer mais prejuízos e dificuldades e problemas depois, né? Compartilhar sentimentos é algo muito importante. Chorar também porque esvazia um pouco tudo aquilo que estamos sentindo, né? E aí faz com que a gente consiga até pensar melhor depois na forma de resolver o que a gente precisa resolver ou que mudanças tomar, né? Cuidado com o uso excessivo de internet, né? De ver televisão, evite acompanhar as notícias por muito tempo. A gente sabe que no início eram 24 horas por dia, né? As diversas informações no mundo todo sobre como que a pandemia estava, né? Hoje as coisas já diminuíram um pouquinho, mas ainda segue informando. É importante a informação, com certeza, mas a gente precisa ter cuidado, né? Cuidado com as informações falsas, né? Com dados falsos. Cuidado, se perceba se você não está ouvindo muita informação e com isso se contaminando muito. No início a gente teve muito disso, sim. Né? Então, muitos profissionais estavam muito contaminados com tanta informação que liam, e isso também não é saudável, vai nos contaminando mais ainda e reforçando todo aquele sentimento de ansiedade e preocupação que já existe diante do momento que já não é tão fácil, né? Manter aí ativa a rede socioafetiva, o contato mesmo que virtual, né? É tão importante que a gente possa fazer isso. Então, não estamos presencialmente com mãe, com pai, com filhos e com amigos, né? Mas tem tantas outras formas que a gente pode se aproximar das pessoas, né? Tendo esse contato afetivo, esse diálogo. É muito importante, né? A internet é algo que tem nos proporcionado algo muito bom, né? Que é esse contato, mesmo que virtual, mas ele pode existir, tá?
promover momentos de descanso e contato com suas emoções, meditação, técnica de respiração, exercícios para poder respirar e pensar melhor, né? Como eu disse, é um momento de crise, e se é um momento de crise, a gente vai precisar enfrentar, né, com auxílio ou não das pessoas, ou suporte profissional ou não, ou suporte da família, mas é muito importante, né, a gente encontrar estratégias, né, na qual a gente possa enfrentar esse momento. Então, se cuidar é muito importante, né? Buscar estratégias que você já usou em outros momentos difíceis pelos quais passou, né? Tem tantas pessoas que todos nós já passamos por algum momento difícil. E como que eu lidei naquela época? Eu não consegui lidar. Talvez você no início possa ter se atrapalhado um pouquinho, mas depois você encontrou uma saída, né? Tanto é que aquela crise daquele momento passou, talvez, né? Nada é para sempre. Tudo passa, né? E nesse momento, da mesma forma, a gente também não pode subestimar a nossa capacidade de lidar com aquilo que tem nos ocorrido. A gente pode buscar saídas, se a gente parar, pensar. Eu sempre digo que parar, pensar, respirar, contar até 10 nos ajuda muito e nos livra às vezes de diversas situações difíceis, né? Porque faz com que a gente não haja pelo impulso, né? E às vezes vai agir equivocadamente, indevidamente. Então, se a gente parar, pensar, se conectar à situação, entender como pode reagir da melhor forma, isso nos ajuda muito, né? Buscar estratégias, então, das quais já viveu um momento difícil. Então, que estratégias eu usei lá antigamente? O que me ajudou a enfrentar um momento difícil, né? Esse não é o primeiro, nem vai ser o único. E lembre-se, né? Este momento vai passar e o que vai determinar é como a gente vai enfrentar ele, né? De que forma eu posso enfrentar? Né? Dentro de toda a informação que eu tenho, eu preciso encontrar comportamentos de segurança, né? Parar, pensar, como que eu posso me organizar, qual é a informação que eu preciso, eu tenho essa informação, eu consigo atuar, né? Eu consigo trabalhar, eu me sinto bem, 100% tranquilo, ninguém vai estar. 100% resolvido, ninguém vai estar, né? Tem pessoas que conseguem estar lidando de uma forma mais tranquila, tem pessoas que estão com mais medo e preocupação, isso vai de acordo do que cada um vai enfrentar esse momento. Nós somos seres humanos diferentes, né? Então, cada um vai reagir da sua forma. Então, respeitar também é muito importante, né? Respeitar como o outro tem reagido, né? Respeitar como o outro tem lidado com esse momento, né? É muito importante. E também como profissionais, é muito importante a gente se respeitar, se unir, para que a gente possa passar por esse momento que tem influenciado, né, de uma forma tão difícil, tantas coisas, rotinas na nossa vida. Tantas coisas se modificaram. Então, lidar com isso, encontrar uma forma, eu não consigo modificar a situação, né? Não consigo. Mas eu consigo encontrar estratégias onde eu possa lidar da melhor forma possível, tá? E vai ter um momento em que ela vai embora, né? E a gente vai rir sobre todos os cuidados e uso de máscaras e coisas aí, situações que a gente enfrentou diferente nesse momento, certo? Aqui eu trago algumas referências onde eu tirei algumas coisas, né, para passar na apresentação aqui para vocês. Ali tem o Instagram da CEPEDS da Fiocruz, que lá na bio, né, do Instagram tem um link para acesso a um drive. Nesse drive a gente tem diversos documentos que tratam sobre a saúde mental e Covid-19. São diversos documentos que falam sobre luto, que falam sobre recomendações gerais, que falam sobre como trabalhar com as crianças nesse tempo, tudo relacionado à pandemia, tá, gente? Que fala sobre a saúde mental dos profissionais, enfim, tem primeiros cuidados psicológicos, assim, tem diversas cartilhas bem legais, simples, de fácil leitura, que toda a equipe da fundação, né,
Oswaldo Cruz providenciou nesse momento de pandemia bem legal, né? Bem fácil de acesso. Então eu indico a vocês, acho que tem um material bem rico lá para que vocês possam ter aí também para auxiliar vocês, tá bem? E só tenho a agradecer, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer né, essa palestra, vamos dizer assim, ao vivo, né? Para poder interagir um pouquinho com vocês, que eu acho bem bacana, eu acho até melhor do que fazer assim sozinha. Mas o meu e-mail tá ali, tá? E eu me coloco à disposição de todos, certo? Quem desejar tirar dúvida, quiser alguma indicação de material, alguma orientação, eu estou à disposição. É só me mandar um e-mail que eu vou estar respondendo para vocês, tá bem? Então, toda crise possui 3 elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição para a nossa vida, certo? A gente não vai passar ileso ao Covid, mas também vamos aprender muitas coisas com ele. Tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade, certo? E um abraço a todos. Se cuidem, tá bom? Tchau!